Lilith vem fazer o trabalho dela, para te mostrar a sombra dessas relações, para que tu venha te afastar disso, para que tu venha transmutar essa energia de revolta, deixando essa questão para trás. É dolorosa? É, mas tu entende que isso se proporciona numa reestruturação dos teus sentimentos. Sagitário, muito obrigado por estar no meu canal. Eu sou o Márcio Frederico, estudante, pesquisador e astrólogo, né? Onde eu venho dividir com vocês todo o meu conhecimento dentro de um aspecto importantíssimo, né? De abrirmos a nossa mente sobre as questões de energias, né? Que recebemos como, digamos assim, desafios e também oportunidades de evoluirmos e crescermos. Sagitariano, vocês estão administrando Lilith no signo de vocês e está mexendo muito, né? Com as emoções e os sentimentos de vocês. Lilith é a sombra da lua, ela vem trazer revoltas, né? E situações complicadas, tá? Lilith está ali no segundo decanato do signo de vocês. Importante entender que o segundo decanato aí tem uma força muito intensa, né? Da coragem, que obviamente vem mexer com esse aspecto de tu ter coragem de superar as tuas próprias sombras dentro desses aspectos de sentimentos. Sagitariano, essa semana, do dia 5, né, ao dia 11 de abril, nós temos Marte entrando no signo de Áries, tá? Onde vai se proporcionar um grande influxo. A primeira mandala que vamos trabalhar. A segunda mandala que vamos trabalhar é a lua minguante no signo de Capricórnio. Bom, Sagitariano, o que acontece essa semana, tá? No dia 9 de abril, tá? Vai se proporcionar na quinta-feira, às 16 horas e 36 minutos da tarde, a entrada de Marte, o regente do ano, no signo de Áries, tá? Quem é Marte? Marte é, dentro de uma consciência mitológica, é Áries, filho de Zeus e Hera, que nos proporciona a coragem. Zeus, o grande deus do progresso e da expansão, que comandava o Olimpo, né, dentro de um aspecto evolutivo. Zeus queria ter um filho que fosse extremamente corajoso, tá? Que enfrentasse qualquer desafio, até para substituí-lo, caso isso fosse necessário. Mas, obviamente, isso não aconteceu, né? Porque esse impulso da consciência de Zeus em ter o grande corajoso, o grande guerreiro, se proporcionou em Áries ser a força expressiva da ação, de agir, de ter coragem de enfrentar qualquer situação desafiadora, né? E o grande guerreiro se proporcionou no seu filho, né? No nascimento do seu filho, que é Áries, né? E aí, essas intensidades de força, de Áries ser o grande guerreiro que se proporciona dentro de um contexto evolutivo, fez com que essa grande energia se associasse dentro de uma consciência astral em Marte. Marte é Áries, o grande guerreiro que se proporciona na coragem de agir. Esse aspecto todo do trabalho de Marte, Áries, entrar no signo de Áries, que é o primeiro signo, é regido por ele mesmo. Então nós temos o regente do ano, Marte, entrando no signo de Áries, o signo que ele é regente. O ano, propriamente, é o ano regido por Marte. Então nós temos uma força intensa dos 40 dias que serão a passagem de Marte no signo de Áries, aonde se proporcionam os 40 dias, olha só, a força da quaresma e desse aspecto importantíssimo, né, do quaternário, que vem nos dar estabilidade em função daquilo que executarmos com muita coragem, de agirmos naquilo que queremos, que precisamos conquistar. Muitas vezes também é deixar para trás. Sagitariano, vamos entender o seguinte. Vocês com a sombra da Lilith, enfrentando esse aspecto inconsciente, de se libertar dessas sombras, até para ter coragem
de deixar situações que não correspondem mais a um aspecto evolutivo dentro dessa expressão, tá, de sentimentos, tu entende que a Lilith vem te trazer a coragem de mudança. Ok? Olha só. A Lilith vem te trazer a coragem das mudanças, que propriamente é Marte, o regente do ano, que vai administrar esse contexto com muita intensidade, de tu ter coragem. Só que ele entrando no signo de Áries, ele está entrando no signo do elemento fogo, que é o elemento propriamente da tua estrutura, da tua essência pessoal. Então, administra essa intensidade muito forte da coragem com a própria Lilith trazendo as revoltas dentro desse aspecto sentimental. Agora vamos entender uma coisa. O sagitariano tem tantas situações de sentimentos que ele precisa transmutar e se libertar disso de forma muito intensa, com muita coragem, então é o momento. Relacionamentos os quais tu não tem mais um domínio dessa energia que está te proporcionando estabilidade, felicidade, amor dentro do contexto geral, e está tratando as tuas sombras, que é totalmente ao contrário. Angústia, um relacionamento descontrolado, sem ter o domínio e a capacidade. Sagitariano, como é difícil se relacionar com uma pessoa que tu não tem confiança, né? Pô, tu não confia na pessoa e tá te relacionando com a pessoa, isso é a sombra que tu trabalha constantemente dentro dessa questão sentimental. Então, todo esse influxo é como se mexesse direto com esse aspecto em que o sagitariano precisa se libertar desse aspecto de relacionamento que não vão se proporcionar mais numa estabilidade, ou simplesmente que não tem nenhuma estabilidade. Não existe confiança. O aspecto da troca de amor está sendo uma coisa muito técnica. Isso não acontece num progresso de futuro para um ano de conquistas. Entendemos que o ano é regido por Marte, filho de Zeus e Hera. Ou seja, a coragem de agir, a coragem de mudar, a coragem de enfrentar os obstáculos, para que realmente transmute uma energia e tenha possibilidade de ter a conquista da sua própria vida, em termos das suas sombras sentimentais. Entende que a Lilith vem te proporcionar esse contexto durante esse ano. Esse ano, olha só, o ano regido por Marte, ele vai se concluir no dia 20 de março de 2027. O percurso todo do ano regido por Marte é até dia 20 de março de 2027. Só que a Lilith, no signo de vocês, trabalha 6 meses, né, para concluir o ciclo de 9 meses no signo de vocês. Então tu entende que é 6 meses que tu tem a grande possibilidade de deixar para trás relacionamento que não corresponde mais a uma questão evolutiva, ou certamente que tu não tem confiança. Vale a pena se relacionar com uma pessoa que tu não tem confiança? Isso é algo para pensar. Então são 6 meses, né, que o sagitariano vai administrar essa intensa força. E obviamente vamos entender que a liberdade pode estar num caminho futuro, tá? Mas isso propriamente é porque tu tá te livrando das tuas sombras sentimentais, ok? Bom, com Marte no signo de Áries, 40 dias para trabalhar essa força intensa, até o dia 19 de maio, aonde Marte vai ficar no signo de Áries, tá? Marte, o regente do ano, ele não entra em retrogradação durante esse calendário mundano de 2026. Ele só vai entrar em retrogradação em janeiro de 2027, quando ele trabalha uma retrogradação, tá? Mas ele não vai fazer retrogradação durante esse processo todo
do ano de 2026 no calendário. A coragem de agir, de mudar e de se livrar também de sombras sentimentais, tá? Bom, o que acontece? Sagitário trabalha a casa 4, a casa de sentimentos. Entendemos que a Lilith vem proporcionar esses impulsos fortíssimos, né? Das tuas sombras. Mas tu entende que essa casa 4 é a casa da família, é a casa do sentimento. Então, todo o influxo que acontece das energias te mostram que essa casa 4 é a casa que tu precisa trabalhar com essa força incrível dos 40 dias de Marte no signo de Áries, aonde te proporciona a coragem do elemento fogo para tu agir, te livrando das tuas sombras sentimentais. É um aspecto desafiador? Sim, mas é um aspecto que tu precisa administrar como a possibilidade de tu crescer e evoluir e conquistar aquilo que realmente tu está precisando dentro dessa questão de sentimentos. Se livrar de uma sombra é muito importante para que tu tenha capacidade de crescer e evoluir. A casa 4, ela vai se aspectar muito com Câncer, onde está Júpiter, o regente do signo de vocês. Então tu entende que todo esse aspecto vem mexendo com a tua família, com o teu sentimento, com as tuas relações. E a Lilith está precisando, está te mostrando que tu precisa transmutar essa energia, te libertar de situações que não correspondem mais a uma estabilidade dos teus sentimentos. A sombra da Lua veio para te mostrar a sombra dos relacionamentos sentimentais. E essa casa 4, com Marte no signo de Áries, vem proporcionar para Sagitário o grande potencial de focar essas relações expressivas da família, dos sentimentos e das próprias relações pessoais, para entender que é hora de se livrar das tuas próprias sombras, em função dessa casa 4 ser a casa dos teus sentimentos. Então, pensa nisso, Sagitariano. 40 dias que tu tem a possibilidade de transmutar essa energia. Essa primeira mandala, Sagitário tem muita clareza da sua necessidade de estabilizar a sua vida sentimental, tá? Isso é um aspecto importantíssimo para ti, inicialmente nesse ano regido por Marte, onde o próprio Marte entra no signo de Áries, o signo que ele é regente, que tem o potencial da coragem de dar o primeiro passo no aspecto evolutivo, mostrando para ti que os teus sentimentos são objetivos teus de ser estabilizado esse ano. De qualquer forma, tu vai trabalhar essa questão, queiras ou não queiras, tá? Porque a Lilith no teu signo vai mexer por 6 meses com essas sombras sentimentais. Lua minguante no signo de Capricórnio. Segunda mandala no ar aí, ó, acontece no dia 10, né? A lua minguante, ela tem a mudança de fase no signo de Capricórnio do elemento terra, né? Sagitariano com a casa 11, com a casa de liberdade, tá? Sagitariano, olha só, por mais que a gente queira fugir dessa questão de sentimentos, tá? Existe um aspecto necessário de tu focar essa questão em si. Porque essa casa 11, a casa de liberdade, onde o amor incondicional se exalta com muita intensidade. Vocês são regidos por Júpiter, que está em Câncer, que é um signo propriamente dessa questão sentimental. Então quer dizer que Júpiter, o regente do signo de vocês, está em Câncer. O signo regido pela Lua e pela carência, né? Digamos assim, a carência e a sensibilidade. Só que a Lilith no teu signo, ela mostra a sombra do teu relacionamento. Isso faz com que tu tenhas revoltas com essas relações propriamente por tua culpa. Porque essa tua carência, ela está te prendendo em relacionamento que não tem um influxo claro
de estrutura e progresso. A Lilith vem fazer o trabalho dela para te mostrar a sombra dessas relações, para que tu venha te afastar disso, para que tu venha transmutar essa energia de revolta, deixando essa questão para trás. É dolorosa? É, mas tu entende que isso se proporciona numa reestruturação dos teus sentimentos. A liberdade e o amor incondicional vem como um aspecto assim, em que a lua minguante é a introspectiva, onde a gente raciocina muito pelas nossas relações. Até que ponto essa relação está sendo produtiva naquilo que eu quero para a minha vida? Dentro de uma questão específica, até onde eu estou sendo feliz vivendo essa relação. Entende que várias questões do relacionamento devem ser julgadas por ti, com a Lilith no teu signo, para tu entender se esse relacionamento ele tem um influxo que realmente tu precisa. Olha só, isso é muito importante, porque não adianta tu deixar todo esse potencial para trás e daqui a algum tempo, alguns anos, tu te arrepender com tudo isso. É importante tu administrar os potenciais dessas energias, em que a Lilith te dá a coragem de transmutar essa energia. Com uma revolta? Sim. Mas propriamente, tu entende que essa questão vai te ajudar no futuro, porque tu toma uma decisão agora relativamente com essa sombra sentimental, e isso no futuro não vai se proporcionar como um obstáculo, porque tu vai ter solucionado agora. Júpiter em Câncer, a carência, entende-se que tu tá num momento carente, e essa própria carência vem com que tu te apegue muito a relacionamento que não tem um influxo de progresso, de futuro. Investir mal, digamos assim, é a pior coisa que o sagitariano pode fazer. Porque ele é o signo que tem uma essência de expansão e crescimento. Se ele investe mal, os aspectos todos futuros não têm uma correspondência daquilo que ele investiu. O desgaste é grande, impacta o teu emocional e, de certa forma, tu perde o teu maior potencial, que é de investir, crescer, expandir. Eu sei que é complicado a gente trabalhar a sombra da Lilith durante 9 meses, mas entendemos que é a oportunidade que temos de se livrar de relações que não têm um influxo futuro de crescimento. E, de certa forma, a gente precisa entender que esses aspectos todos, eles têm 3 etapas. O primeiro, o segundo e o terceiro decanato da passagem de Lilith em todos os signos. Ela fica 3 meses em cada decanato. E se está no segundo decanato, ela mostrou para ti as suas dificuldades na relação sentimental. Agora, ela está te dando a coragem para tu transmutar isso. Ou seja, para tu colocar em prática essa mudança na relação. Para no terceiro decanato, tu respirar mais e focar um aspecto mais intenso do futuro nas relações novas, que assim seja. Mas tu entende que tudo isso é um progresso dessa passagem de Lilith no signo de vocês. Então, a lua minguante, ela te traz a casa 11, a casa da liberdade, onde tu vai raciocinar muito sobre essa questão dos relacionamentos atuais. E como isso, de certa forma, vem sendo produtivo para os teus aspectos, tá? Futuros. É um ano de conquista, regido por Marte? É, mas a gente entende que investir errado é uma consequência desastrosa que teremos no futuro. A Lilith, no teu signo, ela está pedindo para tu ter atenção nesses relacionamentos sentimentais. E Júpiter, no signo de Câncer, vem pedindo isso há meses.
trabalhar uma consciência mais assertiva dentro das suas próprias relações, dentro dos teus próprios investimentos nos relacionamentos. Entendemos que Marte no signo de Áries vem proporcionar uma renovação de um ciclo fortíssimo, que será o ano regido por ele. Coragem de agir. As guerras, dentro de um contexto global, elas vêm numa proporção muito intensa, mas entendemos que nós precisamos cuidar da nossa vida. Cada um cuidando da sua personalidade, a sua persona. Dentro de um contexto evolutivo, nós temos uma consciência que vai nos ajudar a ser justo nesse processo encarnatório. É óbvio que essa guerra enfrentamos com o nosso inconsciente, com a nossa formação, com a nossa estrutura pessoal. Até que ponto eu enfrento as minhas lutas e as minhas dificuldades sem coragem? É isso que nós vamos renovar como energia. E vocês vão trabalhar essa lua minguante, uma consciência de sentimentos na casa da liberdade. Isso quer dizer que a liberdade, ela vai se proporcionar numa questão em que o próprio futuro fique sob o teu domínio. Entende que todo esse aspecto de elaborar os teus projetos futuros sem as sombras de sentimentos te ajudam a raciocinar e a ser mais assertivo naquilo que tu quer para o futuro. É óbvio que a Lilith, quando passa num signo, ela traz o poder da revolta. Entendemos que o pecado em si vem numa consistência muito forte. Porque, digamos que em inúmeras situações da nossa vida, se a gente não for bem intenso com as nossas ações práticas, a gente não vai atingir o nosso próprio objetivo. Então, o pecado em si, ele vem em nós ultrapassarmos as fronteiras que nos impedem de administrar o nosso domínio de progresso dentro de um contexto evolutivo. Sagitariano, é hora de pensar nas tuas relações. É hora de tu focar essa coragem para que tu tenha um potencial importantíssimo de ter a liberdade para fazer os teus projetos e ter o domínio dos teus investimentos, para que esses retornos sejam mais expressivos a tudo que tu já investiu. O fato é que temos uma semana importantíssima, que por 40 dias tu vai administrar uma coragem de mexer com os teus sentimentos. E é óbvio, isso vai te dar uma liberdade. E essa liberdade, digamos que é as tuas necessidades pessoais de te livrar das sombras de sentimentos. Essa é a mensagem da semana. Sagitariano, quero agradecer, curte o vídeo e te inscreve no canal, que é muito importante, tá? Consulta particular, é só me chamar no WhatsApp aí, que eu fico muito contente de retribuir as minhas interpretações, né, dentro de um conhecimento astrológico espetacular. Muito obrigado, uma grande semana, fica bem!